Olá, senhoras e senhores, bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos a uma aula suplementar, né, uma aula extra aí que estou gravando para os alunos do curso de Introdução a Banco de Dados de Engenharia de Software do curso de Engenharia de Software da UFAM, alunos do ICOMP. Pessoal, essa aula que eu queria apresentar para vocês é um material extra enquanto vocês estão fazendo o trabalho de implementação aí, usando tecnologia relacional para vocês terem um vislumbre do que está acontecendo hoje no mercado, coisas que vocês vão, obviamente, ver quando vocês estiverem no mercado de trabalho. Quem já está no mercado de trabalho já está vendo esse tipo de coisa. Então, eu acho importante apresentar isso para vocês. O que é NoSQL? Então, assim, a gente vai ver o que é o NoSQL, quais são os drivers. O que é driver, professor? É aquela coisa que move a parada, com essas intenções, né? Alguns conceitos básicos aí que eu quero que vocês entendam e trade-offs. Eu não vou falar especificamente de um monte de tecnologia, não, mas eu quero que vocês entendam o conceito geral para quando vocês entrarem nesse negócio, vocês não confundirem simplesmente com uma coisa que não é um banco de dados relacional, tá? Assim, ó, o primeiro desafio sobre NoSQL, cara, é como a gente define ele, porque começou com uma ideia, não com uma implementação, né? É diferente do modelo relacional que tinha um artigo por trás, com uma teoria toda bonitona, declarada, tal. Não, a ideia básica é que isso aí nasceu sobre conversas e preocupações sobre problemas que eram comuns em banco de dados, quando as pessoas estavam vendo as limitações, os problemas que eram mais comuns, o que as pessoas encontravam e tinham desafios para resolver. Então, querendo ou não, o NoSQL pegou, né? Então, assim, vou dizer que não é uma moda, né? É uma filosofia também de você pensar a forma como você lida com dados. E que forma é essa? Então, assim, convencionou-se em dizer que NoSQL seria um conjunto de conceitos que a gente permite, ou que permite, né, que sejam implementados sistemas que processam de forma muito rápida e eficiente conjuntos de dados de forma rápida, eficiente e com bastante agilidade. Professor, o banco de dados relacional, assim, não faz uma coisa muito parecida com isso também? Sim, isso não está errado, não. O negócio é que os temas centrais atrás do SQL, do NoSQL, eles vão um pouco além do que os modelos baseados em produtos relacionais são capazes de executar. Por quê? NoSQL não se prende mais só em relações, né, ou as tabelinhas, como vocês gostam de falar também, né? A gente pensa em armazenamento de valor-chave, bancos de dados gráficos, família de colunas, né, como o Big Table, armazenamento de documentos, né? Então, assim, não é uma coisa que fica presa a uma forma só, como a gente tem no banco de dados relacional. Por isso que eles chamam de NoSQL, né? Quais são as outras coisas que a gente vê a mais aí, assim? Então, a primeira coisa que a gente vê que é muito importante lembrar Opa, de novo aqui, continua a chamada. É assim. Primeira coisa, que ele é livre de joins, cara. Uma coisa que é uma coisa que é característica de banco de dados relacionais é o uso de joins para fazer operações. Isso é uma coisa que não acontece no NoSQL. A gente tem uma interface mais simples, uma forma mais direta de acessar dados. Outra coisa que aí eu digo que acho que é a coisa mais forte dessas soluções NoSQL, da filosofia NoSQL, é a não adoção de esquemas, ou não adoção de esquemas fixos. Tem esquema, tem que ter, porque senão fica texto livre, aí tipo, já entra na parte de recuperação de informação. Não, na verdade a gente está falando de esquemas flexíveis, né? Então, assim, não é livre de esquema, é esquema flexível. Você tem mais essa liberdade de mexer com coisas que sempre tem uma estrutura rígida que você precisa decorar ou saber para poder utilizar. Uma coisa muito legal é que a natureza dessas soluções é feita para ser pensada em multiprocessamento. Então você vai usar uma solução que multiprocessada e alta velocidade e a característica que eu acho bem legal é que ela é feita para ser processada, utilizada nesse conjunto de processadores que são máquinas comuns e baratinhas, entendeu? Então a ideia básica é que você monte um cluster usando máquinas baratas para poder ter um sistema de alta performance.
Isso aí garante uma outra coisa que é legal, que é a escalabilidade de forma linear. Tipo, você quer mais processamento, mais storage, você adiciona mais máquinas proporcional àquilo que você quer. Quer dobrar, dobra a quantidade de máquinas. Então, quer diminuir, diminui a quantidade que você acha interessante, entendeu? Então, a gente tem essa parte da inovação na forma como a gente processa, porque se você conhece ou usa produtos relacionais, você sabe que quanto maior a escala do negócio, máquinas mais poderosas são necessárias para poder fazer as tarefas, né? E a gente, eu gosto de ver assim que o pessoal que é NoSQL assim, bem raiz, aquele pessoal que está desde o começo, eles não veem assim NoSQL como não SQL, entendeu? É not only SQL, né? Não, não é apenas SQL, né? Então assim, não é apenas isso, é mais. Então é uma coisa que vai, ele não é uma coisa que exclui, ele adiciona coisas ao que a gente tem atualmente no esquema relacional. Porque lembrando, pessoal, o esquema relacional é poderosíssimo, tá aí há um tempão, vai ficar aí durante um tempão. Ele tá nos nossos corações, eu lembro sempre disso. Ele é uma coisa, uma ferramenta fantástica e ela deve ser usada sempre que necessário. A gente não tem que usar uma ou outra, então você pode combinar sempre para extrair o melhor de cada ferramenta. Lembra aquilo que eu gosto de falar nas aulas de vocês? Não sejam apaixonados por ferramentas, sejam apaixonados por resolver problemas. E às vezes você precisa combinar ferramentas para resolver problemas, né? O interessante, outra coisa, é a gente definir também o que não é NoSQL. Se fica. A gente não necessariamente trata da linguagem SQL, tá? A gente normalmente usa linguagens que são derivadas ou bem parecidas, tal, entendeu? Então, assim, não é uma coisa que vai contra, mas é uma coisa que normalmente a gente usa o banco de dados SQL para a linguagem, mas vocês vão ver que algumas soluções NoSQL se inspiram no SQL para poder fazer sua linguagem de consulta, entendeu? NoSQL não significa ser código aberto. Vocês vão ver que tem produtos que são caros, bem feitos e que valem a pena pagar para ter também. Então, assim, você tem iniciativas ótimas de código aberto, mas você também tem produtos que as pessoas investem, fazem grandes movimentações e estão aí funcionando direitinho. Então, não significa código aberto, mas não significa que é ruim por causa disso. E outra coisa é que não é necessariamente Big Data, tá, pessoal? O pessoal fala, não, cara, só vou usar no SQL porque o banco de dados relacional já não dá mais vazão para parada. Não, não necessariamente isso. Às vezes o problema não é a velocidade ou a massa de dados. Às vezes o teu problema mais é flexibilidade quanto ao esquema, por exemplo. Aí talvez seja uma hora de você, pô, tu não vai ficar preso numa camisa de força de um banco de dados relacional se você não tem opção, né? Beleza, ou tem. Você pode tentar também usar uma solução no SQL que dá essa flexibilidade para uso de esquema. Então, assim, lembra, NoSQL não significa Big Data, são coisas diferentes. NoSQL significa que você tem realmente, você pode usar para soluções de Big Data, claro, muitas delas são baseadas em tecnologias NoSQL, mas a ideia mais é você pensar na flexibilidade, na variabilidade, na agilidade que você tem para usar os dados, tá? Então, eu acho que isso é uma coisa importante para a gente lembrar quando a gente fala de NoSQL, entendeu? Outra coisa, pô, NoSQL significa nuvem. Não, cara, não significa. Você pode ter NoSQL no teu PCzinho, no teu servidor da empresa, tal. Então, assim, cara, não significa hype, assim. É um produto como um banco de dados relacional, só que é um banco de dados que usa uma tecnologia diferente de olhar os dados. Então, tá legal? Não significa que esse negócio usa RAM de uma forma melhor ou SSD de uma forma diferente. Cara, eles executam qualquer hardware. Eles, obviamente, eles têm formas de acessar os dados que são otimizadas. Da mesma forma com o SGBD relacional, tem atualmente otimizações para funcionar em discos magnéticos e em discos SSD. Produtos NoSQL vão ter essas otimizações para funcionar em discos magnéticos e discos SSD. Ah, pessoal, não é porque não tem mais relação, tabela, que não vai ter mais árvore B e blocão no disco. Vai ter sim, cara, sempre vai ter, não se preocupe com isso não, tá? E SQL, NoSQL não significa que são produtos uma elite, caras diferenciados, caras pra caramba, tal. Não, cara, não, tem muitos desses produtos que são abertos, vocês vão ver que coisa você baixa, você usa, é um negócio bem, eu vejo assim, bem padrão de mercado, que é aquilo que a gente conhece na nossa área de computação, entendeu? Então não é uma coisa de nicho que poucas pessoas têm acesso. Qualquer um pode baixar o software, utilizar, tem produtos ótimos aí, tem produtos ruins também.
Como qualquer coisa na nossa área, a gente tem uma milha de variedade de opções aí que a gente queira experimentar. Legal? Olha aqui um exemplo que eu gosto de colocar para vocês, para vocês observarem, né, os tipos que a gente tem, né, os tipos de uso que a gente dá e exemplos de produtos que tem para ele. Então você vê que assim, tem produto pra caramba, galera. Não fica pirando só. O pessoal só lembra de MongoDB. MongoDB é fantástico. Mas, brother, ele não é a ferramenta, não é a bala de prata, não, tá? Lembra que não tente martelar tudo, nem tudo é prego. Então, vamos procurar saber mais ferramentas. Então, se você tem uma ideia de usar dados que você precisa armazenar do tipo chave-valor, entendeu? Pô, aí tem imagem, sistema de baseado, cache de objeto, entendeu? Coisas que você imagina que você vai escalar dado o uso que você vai dar, ficar alterando o dado. BerkeleyDB, Memcache, Redis, Hike, DynamoDB são produtinhos que você pode utilizar para isso. Você tem aquele tipo que é baseado em família de colunas, né? Que são assim, processar dados de matrizes espaços, um negócio bem grandão e tal. Cara, onde é que você pega isso? Quando você vai fazer o web crawler, produtos de Big Data, né? Então, assim, quando você não precisa ter uma consistência tão grande. A gente vai falar sobre esse negócio da diferença entre ACID e Base daqui a pouquinho, né? Você tem o Apache High-Base, o Cassandra, o Hypertable e o Apache Accumulate. Então, sim, são bancos de dados feitos para coluna, mas assim, o banco de dados é espaço. Então, assim, para você ter uma utilização otimizada do seu storage, cara, são produtos fantásticos. O pessoal que vai usar processar grafo, cara, eu sei que muita gente tenta reinventar a roda, colocar coisa dentro de banco de dados relacional. Cara, às vezes não precisa. Grafo é um tipo de dado que quem estuda computação, fez a sua estrutura de dados 2, fez PA, sabe que a gente tem algoritmos muito específicos e uma demanda da forma como a gente acessa os dados também diferenciada. Então, quem vai fazer estudo de redes sociais, vai ter detectar fraude, máfia, sei lá, aquelas coisas de crime, não sei o quê, ou entender relacionamentos grandes entre dados, por exemplo, dados de sensores com defeitos. Às vezes você quer tentar entender quem vem antes de quem está associado ao que e tal. Às vezes acontece muito de você ter processamentos de eventos associados a séries temporais e tal. Então, assim, cara, grafo talvez seja histórias de banco de dados de grafo talvez possa te ajudar. E aí o que você tem? Neo4j, Allegro Graph, Big Data e o Infinity Graph. Cara, são produtos que estão aí, você pode ir atrás. Então, assim, disclaimer, né? Tem que avisar. Alguns desses produtos aí já podem ter versões novas, já pode ter alterado, tá? Isso aqui é referência da época que essa tabela aqui foi feita. E o que eu acho legal, pessoal, o de Document Store, que é aquele que você documenta uma chave e um documentinho com várias coisas em cima dele. Cara, esse aqui eu diria que são coisas muito bem geralzonas, uso mais comum, junto com o Key Value Store, né? Cara, dados com alta disponibilidade, problemas de pra busca de documento, integração, gerência de conteúdo, publicação. Cara, se eu não me engano, acho que a Amazon usa MongoDB ou coisas do tipo para fazer o storage das figurinhas dele. Então, assim, pô, legal. O que tem aí, ó? MongoDB, CoachDB, Couchbase, MacLogic, BerkeleyDB XML. Então são produtos que estão aí, cara. Então, assim, vocês verem, cara, não tem uma coisa só. É uma filosofia que tem um monte de produtos e eles têm usos específicos para os quais eles foram pensados em resolver o problema com mais eficiência. Então, uma coisa legal de a gente conhecer, entendeu? Saber o que está possível na hora que você está no trabalho, alguma coisa. Cara, olha, eu lembro de ter um produto aqui, deixa eu dar uma olhada ali naquela apresentaçãozinha lá do professor Moisés, dá uma checada e vai atrás, porque, cara, tem muita coisa. A gente não fica preso num produto só, tá, galera? Quais são os drivers, então? Assim, o que move esses produtos assim, a funcionarem da forma como eles funcionam? Então, assim, se a gente for pensar bem a tecnologia como a gente consegue ver, né? Se vocês pensarem, cara, até uma certa época, as pessoas conseguiam resolver a parada na força bruta, entendeu? Colocando mais processador e tal. Só que assim, uma máquina só começou a conhecer o seu limite, porque a gente tem a parede de energia onde o tamanho dos processadores ficou tão pequenininho que existia agora uma barreira que eles não conseguiam mais vencer, porque não dava para colocar tão mais perto porque o aquecimento não permitia que
aquecer muito rápido, corre risco de derreter os equipamentos. Então houve uma necessidade de você passar por uma tecnologia de escalonamento já mais horizontal, que é aquela que você realmente adiciona mais nós. Então, quem tentava evitar a ideia de pensar em computação, processamento distribuído, cara, teve que rever seus conceitos, né? Abrir a cabeça para novas possibilidades. Por quê? Você já precisava realmente adotar e abraçar aquela ideia que a galera de processamento paralelo já está aí vendendo, levantando a bandeira aí há uns 30 anos. Dividir para conquistar, pensar em algoritmos paralelos e pensar em storage e processamento de dados paralelo. Isso aí, paralelo e distribuído. Por quê? Essa é a forma que você consegue escalar, dado as limitações que nós já temos hoje em dia. Hoje em nuvem isso fica até transparente, né? Mas não comecem a achar que está tudo resolvido. Por quê? Vocês eventualmente podem trabalhar num lugar em que a regra da empresa é não botar nada em nuvem, tem que ficar no data center da empresa. Aí você tem que conhecer esse tipo de tecnologia, tá? Outra coisa importante, velocidade, né? A quantidade de dados que um sistema de relacional consegue processar, cara, ele é grande. Eu não vou mentir, não, é grande. Os SGBDs são capazes de otimizar, SGBDs relacionais, são capazes de otimizar consulta, capazes de otimizar memória, fazer paginação, compressão, tal, um monte de coisa, mas até eles chegam no seu limite. Então, nessa hora, tem algumas coisas, tipo sistemas de tempo real, que levam esse cara no limite que ele ainda não consegue vencer. O exemplo que eu consigo lembrar bem disso aqui é quando a gente estava vendo a transição do Twitter de solução relacional para solução NoSQL. Por quê? Eles tinham a demanda de fazer aquela consulta dos trending topics e a consulta que era executada na solução SQL, a solução relacional deles, levava muito tempo já, assim, a hora que a consulta ficava pronta, aquele trending topic já não era mais trend, cara, já tinha perdido. Então foi a hora que eles resolveram reestruturar a forma como eles acessavam os dados e consumiam as coisas no sistema de banco de dados deles. Então, assim, outra coisa é aquele bust de acesso e de consultas que tem em certas épocas. Tipo, acho que o exemplo mais clássico que você deve conhecer é o exemplo da Black Friday. Então, assim, quando você tem esse bust de dados, às vezes sistemas como esse não conseguem fazer aqueles joins cavalescos na memória, um monte de produto cartesiano louco, de consultas que necessariamente não precisavam fazer aquilo, entendeu? Então, NoSQL chegou com essa tendência de tentar fechar a parada para a gente focar um pouco mais em velocidade em certos aspectos, tá? Tanto que o pessoal fala que hoje em dia é muito sensato você ter soluções híbridas para resolver esse tipo de situação, mas obviamente um dos drives do NoSQL é ter essa questão da velocidade sempre bem clara para eles. E a variabilidade, que significa variabilidade, no caso aqui eu diria flexibilidade, né? É da forma como você trata a tua necessidade de ter dados que você não necessariamente consegue garantir que a estrutura dele vai se manter a mesma com o passar do tempo, entendeu? Você quer coisas que você possa, assim, fazendo analogia com imóveis, né? Você possa mover uma parede de uma forma mais simples. Professor, então assim, não seria uma parede de tijolo, seria mais aquelas paredes assim, tipo de gesso cartonado. Cara, é uma solução, é mais fácil do que uma parede de tijolo. Não, o senhor está falando até aqueles biombos, é basicamente isso, você conseguir mexer a parada de um lado para o outro. Então, essas informações que você tem, às vezes você tem problemas que a natureza dos dados não envolve ter uma estrutura fixa. Às vezes vai ter, às vezes não vai ter. E você não quer aquela gigantesca base cheia de furos e tem que fazer um monte de alter table. Aí a base vai ficar com um monte de atributo lá nulo, espaça pra caramba desperdiçando dado. Desperdiçando dado não, desperdiçando tempo, um monte de coisa além daquilo que vocês conhecem. Então, variabilidade, flexibilidade na forma de você tratar os esquemas é uma coisa que fica muito em voga quando você pensa em produtos NoSQL. É um driver deles. Eles fazem pensando nisso, entendeu? Agilidade, cara, na hora que você tirar e remover dados. Então, assim, existem certas operações que os SGBDs relacionais são muito eficientes. Essas são um tipo. Mas, você tem que lembrar que você precisa saber algumas coisas para esse negócio funcionar, cara.
E se vocês notarem bem, hoje em dia a gente usa muito framework de mapeamento objeto relacional. Então, você tem estruturas aninhadas, array de objeto. Então, assim, essas coisas dentro do sistema relacional, elas envolvem mais tabelas, mais joins. Então, assim, não tem jeito. Esse cara envolve esse tipo de coisa. E se vocês lembraram bem as aulas de banco de dados de vocês sabem que o modelo relacional ele tem uma perspectiva muito importante que é economizar storage. Essa que é a perspectiva dele. Ele não gosta de dado replicado. Dado replicado significa risco de inconsistência. Então você tem a mesma informação em dois lugares diferentes. Por um SGBD relacional, isso pode não ser uma coisa muito aceitável, dado as características que a gente já vai discutir aqui. Então, nessa hora, os bancos de dados NoSQL eles pensam em outra forma de organizar isso, até fazendo um certo sacrifício nessas restrições de integridade que a gente conhece aí, mas dando uma coisa em volta. Você tem mais agilidade na hora de acessar os dados. Então é uma coisa que você tem que se pesar. Normalmente é uma coisa que a gente conversa com o arquiteto do sistema, né, para ver qual é o driver que está levando a construção ou o desenho do sistema. Alunos de IBD, vocês vão ver isso daqui a um ano na disciplina de projeto e arquitetura de sistemas. E a gente vai ver como é que os drivers do sistema se encaixam com o driver da nossa tecnologia que a gente escolhe para nossas soluções de armazenamento e recuperação de dados. E aí, qual é o legal, cara? Nesses conceitos básicos aí, qual é o ponto todo? É a gente sempre pensar que, às vezes, as soluções simples facilitam muitas coisas. Então, se você pensar em programar orientado a objeto, você já deve ter visto que quando a gente faz as coisas com componentes bem pequenininhos, ou não tão pequenos, né? Uma granularidade muito pequena pode atrapalhar. Mas quando a gente faz ele com um tamanho semântico correto, você reaproveita muito mais coisas. Então, assim, os arquivos, as tecnologias NoSQL, elas usam componentes muito mais simples na sua organização, de modo que a gente possa reaproveitar as coisas nele, principalmente pela parte de acesso. Então, talvez seja interessante da perspectiva de NoSQL a gente usar realmente componentes mais simples. Obviamente, não estou dizendo que bancos de dados relacionais não conseguem ser simples, mas é que às vezes você começa a fazer consultas e você vai começando a melhorar, aumentar seu esquema, e você vai vendo coisas que não conseguem mais ser reaproveitadas. Elas ficam tão fechadas em certos tipos de cenários de domínios que você não consegue reaproveitar nada. Camadas de aplicativos e outras coisas que você pode fazer, a separação de interesses, deixar tudo direitinho, são coisas que o pessoal de NoSQL gosta muito de fazer. Então vocês vão ver os produtos de NoSQL sendo apresentados de diferentes formas, com diferentes níveis de acesso, de APIs, para vocês poderem realmente utilizar a API certo para aquilo que vocês querem. Então, vocês podem ter essa flexibilidade com um produto desse tipo, principalmente porque muitos deles vocês vão encontrar com código-fonte aberto, que eu acho bem, bem legal. E aqui está uma coisa que eu queria comentar, que é essa parte aqui da filosofia que a gente tem dos bancos de dados relacionais, a tecnologia relacional, com essa tecnologia NoSQL, com essa tecnologia a mais, né? Vamos lembrar que a gente comentou isso numa aula anterior de banco de dados, né? A gente tem as propriedades ACID, né, nos bancos de dados relacionais, que é a atomicidade, a consistência, o isolamento e a durabilidade. Então, a atomicidade você já lembra daquela, né, cara? Não tem meia operação. Ou ela foi executada ou ela não é executada. E eu bati para vocês pra caramba isso na aula de transações. Tá legal? Outra coisa, né? Consistência. Você realiza uma certa atividade, cara, você tem muita noção de que se aquela atividade acontecer numa certa situação, uma transação não vai apagar a outra, tipo, você não vai ter uma escrita suja, você não vai ter uma leitura errada. Então, assim, aquela consistência que a gente tem de aplicação, ó, lembra, o SGBD está rolando 1 milhão de transações simultaneamente. A gente está sempre sendo. A gente fica sempre tranquilo sabendo que todas as operações que estão acontecendo sempre vão levar estados consistentes do banco de dados.
Se alguma leva a algum estado inconsistente, o banco de dados vai desfazer e vai executar novamente até encontrar consistência. Então a gente sabe que eles têm, o banco de dados relacionais tem isso como filosofia. Isolamento, o que a gente aprendeu? Cara, eles trabalham, os bancos de dados relacionais operam de forma que cada operação, em tese, não está sabendo nada da outra. Então, uma não pode influenciar o que a outra está fazendo de forma bonitinha. Então, a gente não consegue ter esse tipo de coisa quebrando o nosso esquema. E durabilidade, o que significa? Cara, uma vez comitado, tá feito, não tem problema, não vai para desfazer, é permanente, a parada tá ok. Então a gente viu lá o ciclo de vida, né, das transações, a gente viu como é que a gente atinge a durabilidade, né? Então, tem algum problema, tal, pô, a gente tem os logs, a gente tem o backup e tal, mas a gente sabe que os estados são conseguidos nos commits e, pô, uma vez o estado consistente está atingido, cara, não tem volta, a parada tá direitinha, vai para frente. Uma alternativa ao ácido, então você fica pensando o seguinte, professor, achei muito legal isso aqui. Agora, imagina se isso aqui já é um desafio num banco de dados que está num lugar só, num storage só, com muita gente acessando. Imagina essa mesma situação acontecendo num SGBD distribuído, que tem vários lugares. Então, quando uma transação, vamos supor que tu está com um SGBD distribuído e tu tem que manter as propriedades ACID funcionando bonitinho. Cara, tu não tem a transação só num storage, tu tem a transação em vários storages que estão sincronizados. Você faz uma transação lá no Japão, cara, a aplicação daqui, do SGBD daqui, tem que estar ciente que ela terminou para poder fazer a dela. Cara, isso é um desafio tecnológico. Tem soluções para isso? Tem, mas é um desafio, não deixa de ser um desafio. A alternativa a esse tipo de filosofia ACID é a filosofia BASE. Como é que ela funciona? Ela tem o que eles chamam de Basic Availability, que é a disponibilidade básica. O que a Basic Availability diz? Ela permite que o sistema consiga ficar temporariamente inconsistente. É uma coisa que o SGBD relacional não permite, é um estado que ele tenta desfazer para até consertar. Para que as transações sejam gerenciáveis. No sistema Base, as informações e capacidade de serviço são basicamente disponíveis. Então, tem coisa que pode ficar inconsistente durante um certo período de tempo e ele... Isso aí leva ao segundo ponto, que ele chama de soft state. Reconhece que uma certa imprecisão temporária é permitida e os dados podem mudar enquanto são utilizados para reduzir a quantidade de recursos consumidos. Qual é o exemplo que eu falei para vocês na sala de aula disso aqui? Galera, é só lembrar da agregação alterada, cara. Lembra quando eu falei para vocês que alguém vem, faz uma agregação lá no SQL e alguém vem e faz um insert, aumenta, faz um update, alguma coisa durante o comando da agregação. Em tese, você só poderia fazer esse tipo de coisa depois que o comando de agregação passasse pelo dado e você pode atualizar, porque o estado que o SGBD estava no início do comando, se a agregação está só somando, não deveria ser alterado até o final, né? Beleza. Então imagina um monte de semáforo, de trava que tem para poder isso acontecer de forma consistente. Pô, é um negócio loucão que o SGBD relacional tá lá bonitão e mantém. Nas soluções NoSQL ou nas soluções de filosofia base, esse tipo de coisa aí, os caras falam, cara, não tem problema não, não, isso aí a gente, ninguém vai morrer por causa dessa parada aqui não. Se acontecer alguma atualização do dado enquanto a gente está valendo, a gente, sei lá, um estadozinho inconsistente e tal, a gente assume para economizar um pouco de recurso. Então, esse conceito de soft state aparece na nossa filosofia base. Isso que quer dizer? A gente aí chega no último cara, que é a consistência eventual, eventual consistency, que eventualmente é toda a lógica executada, cara. O sistema é deixado inconsistente. Então, assim, eventualmente você vai passar por estados de inconsistência, mas eventualmente eles checam, o banco de dados fica consistente. Então, a consistência é uma coisa eventual. Assim, eventualmente você passa por estado de inconsistência, mas a inconsistência é uma coisa que é aceitável dentro desse cara aí. Então, lembrando, tem certos usos, tá? E quem vai estudar comigo projeto e arquitetura vai ver que você tem tecnologias que lidam com isso. Tipo a arquitetura Lambda, que vocês vão conhecer em breve aí. Então, o que a gente pode ver, né, olhando essa coisa é que os sistemas que são implementados com filosofia base, eles se focam em disponibilidade. Então, eles relaxam
essas regras que os bancos de dados relacionais têm, entendeu? Porque ele não exige que todo mundo esteja sincronizado, dada já a natureza distribuída dele, tá? Então, assim, o pessoal, assim, enquanto numa filosofia ACID a gente é muito pessimista, numa filosofia Bayes a gente já é um pouco mais otimista quanto a esse tipo de processamento, tá legal? Como está dito aqui na última linha, né? Eles são otimistas, no sentido que eventualmente as coisas vão se arrumar, né? Aquele assim, se não acabou bem, é porque não acabou ainda, né? É, E aí, legal, né? Os sistemas Base, eles têm menos implementação daquelas coisas que fazem lock de operação. Então, lembrar, galera, se o teu sistema tem um requisito muito forte, uma coisa de vida ou morte, a parte da consistência dos dados, aí talvez não seja uma coisa que você vai usar um sistema baseado em Base, tá? Ah, não, meu sistema tem uma flexibilidade, uma coisa mais assim que vai chegando, vai alterando, vai atualizando, tá? Eventualmente, pô, beleza. Então, você tem que conhecer as duas ferramentas para poder utilizá-las. Acho que é o legal. Legal? Então, assim, lembrando, a gente não tem tanto bloqueio e desbloqueio de recursos como a gente teria lá dentro, tá? Isso aqui é uma coisa legal, ó. Antes do movimento NoSQL, a maioria dos especialistas em banco de dados considerava o sistema ACID como o único tipo de transação que poderia ser usado nos negócios. Hoje em dia a gente já vê que não existe isso mais, tá? Existem negócios que precisam ter as garantias ACID e outros que não. Então agora a gente tem essas filosofias que são, eu não digo que elas são concorrentes, tá? Eu digo que elas são complementares. Você agora tem uma opção além da ACID para resolver coisas. Legal, né? Então, essa figurinha aqui tá bem, né? ACID, né? Transações detalhadamente corretas, bloca qualquer coisa enquanto você estiver fazendo relatório. É pessimista, qualquer coisa pode dar errado, então temos que tomar cuidados, entendeu? Teste de detalhe, modo de análise, tudo para pegar tudo que possa estar acontecendo, levando em consistência, vamos desfazer. E muitos locks e unlocks, que é natural. Base, cara, é a praia, é a redezinha, é um pouco mais relax, mas não chega a ser isso aqui não, tá? Vamos devagar, né? A luz tá, imagina que tá batendo um vento, né? Nunca bloque, nunca dê um bloco numa escrita. Foco no throughput, né, cara? Não é na consistência, tem que ter dado fluindo, né? Seja otimista, uma hora as coisas vão ficar legais, vai tudo sincronizado de novo, entendeu? Alguns relatórios podem ser inconsistentes por enquanto, mas sem preocupações. Manter as coisas simples sem locks. Qual é o ponto? Um tá errado ou tá certo? Não. Tem sistemas que você precisa fazer ACID e tem sistemas que você pode fazer Base. Essa aqui é a diferença de você ser um bom arquiteto e você, como um cara de banco de dados, você tem que entender, porque na hora que alguém vai chegar com você, você tem que entender como o dado vai ser utilizado, como é que vão ser as consultas que vão ser feitas no sistema que você está colocando. E você tem que pensar, cara, eu preciso usar um, eu posso usar o outro, né, para você dar disponibilidade. Lembra, profissional fera é aquele que sabe usar opções, entende aquilo que ele pode utilizar no dia a dia dele, tá? Trade-off, então, que vocês estão vendo aí que a gente acabou de comentar, né? Consistência, disponibilidade, tolerância a falhas. Esse cara aí, esse é uma coisa que é interessante te lembrar, por quê? O Eric Brewer apresentou o Teorema CAP em 2000, né? O Teorema CAP afirma que qualquer sistema de banco de dados distribuído, que é o que a gente vê hoje no nosso mundo, né? Que a gente está vendo com muita frequência no nosso mundo moderno, ele só pode ter no máximo duas dessas características aí. Ou ele vai ser consistente e alta disponibilidade, mas ele não vai ser tolerante à falha. Ou ele vai ser alta disponibilidade, tolerante à falha, mas não vai ser consistente. Ou ele vai ser consistente e ter tolerância à falha, mas não vai ter alta disponibilidade, entendeu? Então, assim, quando você pensa dessa forma aí você tem que pensar o que você vai levar à mão. Lembra que a gente não tem aquele cara que resolve tudo. Então, assim, a gente tem que estar toda hora ciente de que tem certas coisas que a gente vai ter que abrir mão para conseguir outras, tá? Dá para conseguir uma coisa intermediária? Dá, mas não dá para conseguir o cara perfeito em todas elas. Para que serve ferramentas como o Teorema CAP? Cara, ele serve o seguinte, para você discutir. Porque eu acho que um dos principais problemas hoje no pessoal que desenvolve software
qual é? As pessoas não conversam suficientemente antes de começar a implementar uma solução ou antes de escolher uma solução para usar no seu sistema. Entendeu? Então, como elas não conversam sobre o sistema, elas não conversam sobre a solução de dados. E quando elas fazem isso, o cara acaba escolhendo coisas que vão ter que pagar, porque ela escolhe uma coisa pensando só na sprint, na próxima sprint. E na hora que volta lá na frente, pô, cara, podia ter usado uma solução no SQL, não deveria ter, eu deveria ter que ter usado uma solução relacional aqui. Então, a ideia é que tem que ter uma discussão. O Teorema Cap ele é um ótimo motivador para isso, porque tem certas coisas que você não pode abrir mão, cara, dependendo dos drivers do teu sistema. Então, é sempre dessa discussão, tá? Então, o resumo da nossa aulinha aqui, suplementar rapidinho, né? Só esse comentário para a gente conhecer um pouquinho dessa tecnologia no SQL vocês entenderem, né, os conceitos mais importantes, né? Pensar em diretrizes arquitetônicas que eu gosto de falar, né? Que já é uma disciplina que vocês vão ver logo logo, né? Isso vai fazer parte, muitos de vocês já estão trabalhando, né? Então, filosofias para vocês usarem NoSQL e bancos de dados relacionais também, né? Certo. Use blocos de construção simples. Quanto mais coisas simples vocês utilizarem, mais flexibilidade vocês têm e mais coisas vocês vão reaproveitar. É mais fácil de testar. Só coisa boa, cara. Vamos evitar monolitos, né? Use uma camada de arquitetura em camadas para promover modularidade. Não só arquitetura em camadas, tá, pessoal? Vocês vão ver em projeto de arquitetura de sistema que nós estamos orientados a evento, arquitetura cloud, arquitetura de plugin, tem arquitetura, sei lá, cara, tem Blackboard, tem MVC, tem tanta coisa. Use uma arquitetura. Eu acho que eu dizer assim, use uma arquitetura para promover modularidade. É importante, uma arquitetura boa, tá? Lembre que se você pode ter um relaxamento dos requisitos S no seu sistema, você talvez possa considerar utilizar uma solução no SQL para poder adotar como uma coisa que resolva o problema na sua implementação, tá? Tem o Teorema Cap, que ele é uma base, uma boa discussão para vocês entenderem quais são os limites das coisas, entendeu? Isso é muito legal. E um bacana assim, caso vocês queiram procurar saber mais, descubram o que é shard, entendeu? Como é que uma solução que faz sharding automático de banco funciona, entendeu? Procurem saber quem que faz isso. Como é que cache distribuído pode ajudar vocês, entendeu? Qual a diferença entre RAM e SSD? Eu já botei um artigo para vocês, eu aposto que ninguém leu, claro, mas eu faço meu trabalho de professor e disponibilizo para vocês. Eu coloquei um artiguinho na nossa área do Colab Web para vocês verem a diferença de performance, um estudo entre RAM e SSD, para vocês entenderem que SSD tem as características dela também, tá? A gente tem que entender bastante isso. A leitura de dados aleatória é bacana, mas tem as características dela. E para vocês verem como é que esse tipo de coisa pode afetar as aplicações que vocês têm que fazer, eventualmente. Galera, esse livro aí da Amazon, Making Sense of NoSQL, é muito legal. Se vocês conseguirem uma cópia dele, baixem, leiam. Tenham contato com essas tecnologias, tá, pessoal? É importante vocês serem as referências do ambiente de trabalho de vocês, serem pessoas que são capazes de apontar soluções, tá? Tenho certeza que vocês vão ter um futuro brilhante e quanto mais vocês conhecerem, mais brilhante vai ser. Galera, um abraço a todos, obrigado aí pela presença, quem acompanhou a aula. Bom dia, boa tarde, boa noite e vejo vocês aí. Até a próxima!